Olá, cá estamos para mais uma aula. Hoje vamos introduzir, ou melhor, recordar alguns conceitos que foram lecionados na altura no 11º ano. Eu não queria entrar na parte de função exponencial e na parte de função logarítmica sem referir a alguns dos conceitos que nós vamos necessitar do 11º ano. Portanto, por isso é que esta aula é uma aula mais de revisões do que propriamente introdução de conceitos novos. E também com o intuito de organizar, arrumar um pouco algumas daqueles processos que são utilizados para resolver equações, para resolver inequações, para construir funções inversas, para construir a composta. Portanto, o meu objetivo é deixar bem claros os conceitos que foram introduzidos no 11º, de modo a que eles possam ser bem aplicados este ano para funções completamente novas. Portanto, nós vamos começar já na próxima aula com as funções exponenciais e na aula seguinte com as funções logarítmicas. Portanto, a primeira coisa que foi referida na parte de funções do 11º ano foi o conceito de uma função racional. Portanto, uma função racional é uma função que, no fundo, é uma divisão, um quociente entre polinómios. Qual é o domínio de uma função racional? A única coisa que não é permitida é que o denominador seja igual a zero. Daí que, numa função racional, se diga que x pertence a R, tal que a expressão de baixo é diferente de zero. Portanto, na parte de funções, vamos deparar na parte de funções exponenciais e logarítmicas com algumas situações em que vamos ter também denominadores, só que o denominador pode muito bem não ser um polinómio, pode ser uma função exponencial, pode ser uma função logarítmica, mas o princípio é o mesmo. O que está em denominador tem que ser sempre diferente de zero. Depois, também foram resolvidas equações racionais e inequações racionais. Portanto, numa primeira fase, equações e inequações resolvem-se da mesma maneira. Portanto, passa-se tudo para um dos membros da igualdade ou da desigualdade, coloca-se tudo ao mesmo denominador, simplifica-se a expressão. Portanto, este processo é comum para equações e para inequações. Só que quando chegamos às equações, colocamos a parte de cima igual a zero e a parte de baixo diferente de zero. Imaginem que estamos a resolver uma equação deste género. X menos 3 sobre x ao quadrado menos 9 igual a zero. Portanto, fica x menos 3 igual a zero e x ao quadrado menos 9 diferente de zero. Daqui dá a solução x igual a 3 e daqui dá a solução x diferente de mais ou menos 3. Esta é uma equação em que a solução é o vazio. Porquê? Porque o x tem que ser diferente de mais ou menos 3, justamente por causa do domínio desta equação. Portanto, colocar a parte de baixo diferente de zero serve apenas para testar se os valores de cima são ou não são válidos. O que é que muda para as inequações? Nas inequações também se coloca tudo para um dos membros da desigualdade, simplifica-se a expressão, só que aqui já não se vai meter a parte de cima igual a zero e a parte de baixo diferente. Calculam-se sim todas as raízes do numerador e denominador e depois constrói-se um quadro de sinais. Por exemplo, aquela de há bocadinho. Imaginem que estava assim. Os zeros da parte de cima são o 3, isto em cálculos auxiliares faz no instante, e os zeros da parte de baixo são mais ou menos 3. Então, o quadro de sinais tem mais ou menos este aspecto. Recordem que entre dois valores consecutivos deve-se colocar sempre um espaço. Depois podemos colocar na primeira linha a função do denominador, na segunda linha a função do numerador e depois o quociente entre as duas. Esta função aqui é uma reta crescente, portanto o seu zero é no 3, vem de menos e vai para mais. Caso haja alguma dúvida, coloquem na calculadora os gráficos das funções. E esta é uma parábola com cavidade voltada para cima. E agora é só ter algum cuidado com as regras de sinais. Menos por mais dá menos. Menos a dividir por zero é sem significado. Menos por menos dá mais. Zero a dividir por zero é sem significado. Se tivesse, por exemplo, zero a dividir por menos, isto já daria zero. Portanto, já não havia problema aqui. E mais a dividir por mais dá mais. Ok. E a solução desta equação, como temos, eu coloquei aqui como exemplo maior ou igual, vai desde menos 3 aberto até 3 aberto, reunido com 3 aberto até mais infinito, ou simplesmente de menos 3 até mais infinito, exceto o ponto 3. Portanto, esta seria a solução da inequação. Uma chamada de atenção para o seguinte: quando é que se fecham e quando é que se abrem os intervalos? Bom, se por acaso no quadro de sinais estiver sem significado, o intervalo é sempre aberto. Se no quadro de sinais tiver o zero e aqui na desigualdade tiver o igual, então fechamos esse intervalo. Pronto, depois
O segundo capítulo, que foi referido na parte de funções, no livro de funções do 11º ano, foram as funções irracionais. Que funções são estas? São, no fundo, raízes de polinómios. Como é que se calculam o domínio deste tipo de funções? Bom, neste caso, coloca-se, se o índice da raiz for ímpar, não há qualquer problema, o domínio é R. Se o índice da raiz for par, então nesse caso o que está dentro tem que ser maior ou igual do que zero. Porquê? Porque não existem raízes de números não negativos em R, está bem? Pois vocês vão dar um conjunto em que isso é possível. Para resolver equações irracionais, coloca-se tudo o que tem raiz de um lado, tudo o que não tem raiz do outro, e leva-se ao quadrado, se for o caso da raiz quadrada, e simplifica-se a expressão até descobrir o valor do x. Normalmente, no final, deve-se verificar se essas soluções são ou não são válidas. Como? Substituindo na equação inicial. Por exemplo, uma coisa deste género: raiz de x menos 3 igual a 9, e leva-se ao quadrado de um lado e do outro, até se costuma meter aqui um implica, não equivalente. Fica x menos 3 igual a 81, ou seja, x igual a 84. E depois volta-se a colocar aqui a solução, nesta equação inicial, para ver se ela é válida. Neste caso é válida, porque fica 84 menos 3, que é 81, a raiz de 81 é 9, 9 igual a 9. É verdadeiro, porque pode haver soluções que não são válidas, até pode não haver nenhuma solução válida quando se resolve uma equação deste género. Ok, passando às operações com funções. Primeiro, como é que se define uma função? Uma função define-se essencialmente por duas características: o seu domínio e a sua expressão. E até normalmente quando se está a definir uma função costuma-se fazer este quadro no final. Aproveito também aqui para recordar novamente quais são as situações em que é necessário ter cuidado em termos de cálculo de domínios, denominadores diferentes de zero, e tudo o que tiver dentro de raízes de índice par tem que ser maiores ou iguais do que zero. Depois foi referido também a soma, produto, diferença e quociente de funções. Quanto à expressão analítica, não há grande trabalho a ter. Normalmente, quando é para somar duas funções, para fazer a função soma, somam-se as duas funções. Se é para passar ao mesmo minador, pode-se passar. Se é para simplificar um pouco mais, faz-se a simplificação. E o mesmo para a diferença, para o produto e para o quociente. Onde é que as coisas podem dar um bocadinho mais trabalho? Essencialmente no cálculo dos domínios. No domínio da soma, no domínio da diferença e no domínio do produto, faz-se sempre da mesma maneira. É o domínio de um, interseção com o domínio da outra. A única que tem um domínio com uma expressão um bocadinho diferente é o do quociente. Porquê? Justamente porque o denominador tem que ser diferente de zero. Portanto, para além de ser o domínio de um, interseção com o domínio da outra, ainda o que está em denominador tem que ser diferente de zero. Ok. Passemos à função composta. Eu, se calhar, aqui vou aproveitar e colocar um exemplo para calcularmos aqui uma função, aquela dá bocadinho. Portanto, esta é a minha função f de x, e a g de x pode ser 3x sobre x menos 6. Pronto. Desculpem, isto não está aqui a fazer nada. Qual é o domínio de uma função e da outra? O domínio da função f, como eu referi há pouco, o que está dentro de raiz par tem que ser maior ou igual do que zero, ou seja, x menos 3 dá maior ou igual do que zero. Neste caso, o domínio é desde 3 até mais infinito. O domínio da g, não temos raízes, mas temos denominadores. O que está em denominador tem que ser diferente de zero, ou seja, no nosso caso R é diferente de 6. Imaginem que pretendemos saber qual é a expressão do g após f, que pretendemos definir completamente a composta do g após f. Como é que isto se faz? Primeiro, para a expressão analítica, como o nome indica, primeiro temos que fazer a f, porque é g após a função f. Então é g de, e a função f é a raiz de x menos 3 menos 4 fora da raiz. E agora aplicamos a função g a toda esta expressão que aqui está dentro. Isto é, trocamos o x na expressão da g por esta expressão toda, por raiz de x menos 3 menos 4. Portanto, fica com o seguinte aspecto: raiz de x menos 3 menos 4 sobre raiz de x menos 3 menos 4 menos 6. Portanto, o que é que se podia fazer aqui ainda? Podíamos pelo menos tentar simplificar esta expressão, fazer aqui a propriedade distributiva, subtrair o menos 4 com o menos 6. Portanto, fica simplificado, ficará mais ou menos com este aspecto. Fica 3 raiz de x menos 3 menos 12. Ok, está feito. Mas não é propriamente isto que vai dar trabalho. O que dará algum trabalho é o cálculo do domínio. Como é que se calcula o domínio da composta? E eu para isto tenho uma espécie de lenga-lenga. É x pertence ao domínio da função de dentro, neste caso o domínio da f, e a de dentro pertence ao domínio da de fora.
Portanto, isto simplificado será substituído pelos domínios. X pertence ao domínio da f, que é desde 3 até mais infinito. E a f, que é aquela função toda, pertence a R exceto 6. Do lado esquerdo não temos nada a fazer, já está resolvido em ordem a x. Aqui não. Aqui o que é que vamos ter que fazer? Para o raiz de x menos 3 menos 4 pertencer a R exceto 6, ele tem que ser diferente de 6. Portanto, no fundo, queremos resolver esta equação. Pronto, e agora resolvíamos a equação. Deixem-me já agora ver isto no instante. X menos 3 diferente de 100, porque eu passei o menos 4 para aquele lado a somar e levei ao quadrado de um lado e do outro, e o x dá diferente de 103. Então, daqui dá desde 3 até mais infinito, deste intervalo aqui. Daqui dá R exceto o 103, que é o único valor que não é válido. Já agora não substituí, mas se vocês substituírem verão que é uma solução perfeitamente válida. Então o conjunto no final dá desde 3 até mais infinito, exceto o 103. Desculpem ter pouco espaço, mas isto aqui é para excluir este valor. Portanto, sempre que deste lado tiver uma expressão do tipo R exceto qualquer coisa, o que nós temos que fazer é resolver a equação que lhe está associada. Se por acaso aqui tivesse um intervalo, então isso seria uma inequação. Mas o que é que eu gostaria de salientar daqui? É como é que se calcula o domínio. Porque é a parte mais difícil no caso das funções compostas. Será x pertence ao domínio da função de dentro e a função de dentro pertence ao domínio da função de fora. Está bem? E daqui podem surgir equações, inequações, ou imaginem que este domínio aqui é R. Então aí não temos que resolver absolutamente nada. Esta expressão pertencer a R é sempre verdade. Agora, se der um intervalo, ou se der R exceto um determinado valor, ou dois valores, então aí teremos que resolver as equações ou as inequações que lhe estão associadas. Pronto, finalmente, só para referir aqui a função inversa, porque também vamos fazer funções inversas com logaritmos e com exponenciais. Portanto, mais uma vez saliento, tudo aquilo que eu estou a fazer aqui é com o intuito de facilitar o trabalho que vamos fazer para funções exponenciais e logarítmicas. Quais são as funções que têm inversa? As funções que têm inversa são as funções injetivas. O que é uma função injetiva? Analiticamente é se a objetos diferentes corresponderem sempre imagens diferentes. Graficamente é mais fácil ver se uma função é injetiva se nós fizermos o teste das retas horizontais e estas tocarem no máximo uma vez a função, ela é injetiva. Se por acaso existir, basta uma reta horizontal que toque em mais do que um ponto da função, neste caso toca em 2, até temos aqui algumas que tocam em 3 pontos, então a função não é injetiva. Basta que exista um ponto, uma reta horizontal que verifique essa condição. Depois, como é que se constrói a inversa? Então, para construir a inversa, seguimos os seguintes passos. Igualamos a função a y. Eu vou tentar fazer aqui a inversa de uma função simples. Por exemplo, 3x a dividir por x menos 4. Igualamos isto a y e depois isolamos o x. Esta é a parte que vai dar mais trabalho. Passei o x menos 4 para lá multiplicar. Vou fazer a propriedade distributiva. Fica yx menos 4y. Como queremos isolar o y, passamos o x, desculpem, passamos tudo o que tem x para um lado e deixamos o resto do outro. Colocamos o x em evidência. E agora passamos esta expressão para lá a dividir. Portanto, isto é o cálculo de uma inversa. O que é que se faz no final? Portanto, já isolámos o y, já igualámos a y, já isolámos o x. No final, troca-se o x pelo y. Portanto, a função fica y igual a menos 4x sobre 3 menos x. E agora podemos caracterizar a inversa como fazemos sempre. O domínio disto é R exceto 3, que vai para R, que a cada x faz corresponder a sua expressão que nós calculamos agora. Está bem? Portanto, nós vamos fazer isto, mas com funções exponenciais e com funções logarítmicas. Portanto, aproveito para recordar que o domínio de uma função é o contradomínio da sua inversa e, ao contrário, o contradomínio da função é igual ao domínio da sua inversa. Porque achei que seria importante referir os tipos de inequações que existem e como é que elas se resolvem. Essencialmente, eu considero 3 tipos de inequações. Portanto, há as inequações de grau 1, que se resolvem praticamente como as equações de grau 1, portanto, tudo o que tem x para um lado, os números todos para o outro, e depois, se houver simplificações a fazer, fazem-se, com uma pequena diferença. Se dividirmos ou multiplicarmos a inequação por um número negativo, recordem que a desigualdade roda.
Inequações de grau 2, como é que se fazem? Muita gente resolve isto quase como se fosse uma equação de grau 1. Há quem faça isto. X ao quadrado maior ou igual do que 9, então dá x maior ou igual do que raiz de 9. Epá, não façam isto. Se isto é uma inequação com grau 2, isto está errado, o que convém fazer é isolar de um lado a expressão, calcular os zeros em cálculos auxiliares, com a fórmula resolvente, se quiserem, aqui nem é preciso. Os zeros dão mais ou menos 3 e fazer o esboço da parábola. Esta é uma parábola com a concavidade voltada para cima porque o A é positivo. O A da forma resolvente é 1. E agora é fácil ver quando é que ela é positiva. Menos infinito até menos 3 e 3 até mais infinito. Depois eu coloco todas as outras equações num terceiro tipo. Porquê? Porque como é que elas se resolvem? À partida, o que se faz nas outras equações, aquelas que não têm nem grau 1 nem grau 2, ou que não dão para transformar em grau 1 em grau 2, o que convém fazer aqui é calcular os zeros, simplificar as expressões ao máximo, calcular os zeros do numerador e do denominador, caso eles existam, o numerador e o denominador, e depois constrói-se um quadro de sinais, está bem? Como referi há pouco nas inequações racionais. É um exemplo de uma inequação que se resolve dessa forma. Portanto, eu falei de muita coisa em pouquíssimo tempo, mas achei que seria importante mencionar todos estes conceitos que foram introduzidos essencialmente no 11º ano, embora haja aqui algumas coisas que também venham do 10º. Tá? Voltamos em breve com uma aula de função exponencial. Fiquem bem.